No Dica de Saúde de hoje, vou falar sobre a doença de Peyronie, uma condição que afeta muitos homens, mas que ainda gera muitas dúvidas e constrangimento. O objetivo aqui é explicar o que é essa doença, por que ela acontece, quais são os sintomas, quais as opções de tratamento estão disponíveis no mercado. Se você ou alguém que você conhece tem isso, não se preocupe, você não está sozinho e há formas eficientes de tratamento. Mas afinal, o que é a doença de Peyronie? É uma doença caracterizada pela formação de tecido fibroso, placas dentro do pênis. Essas placas causam uma curvatura anormal do pênis, o chamado pênis torto, especialmente durante a ereção. O pênis não é totalmente reto, uma leve curvatura é normal, mas na doença de Peyronie causa uma curvatura muito mais acentuada e pode causar dor, dificultar ou até impedir a relação sexual e, por conta de tudo isso, gerar sofrimento emocional no homem. Quais são as causas da doença de Peyronie? Não existe uma causa exata, completamente conhecida, mas acredita-se que microtraumas no pênis durante a atividade sexual ou outras situações possam desencadear o problema. Esses pequenos traumas podem passar despercebidos pelo paciente, mas ao cicatrizar de forma inadequada, acabam formando placas fibrosas, né? E outros fatores que podem também contribuir, vamos citar, questão genética. Homens com histórico familiar de doença de Peyronie têm, evidentemente, maior probabilidade de desenvolvê-la. Segundo fator, a idade. É mais comum em homens acima de 50 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Terceiro fator, doenças do tecido conjuntivo. Por exemplo, condições como a contratura de Dupuytren, que é aquela deformidade da mão causada por tecido fibroso, que estão associadas a um risco maior de doença de Peyronie. Bom, sobre os sintomas. Eles variam de acordo com a fase da doença, que é dividida em duas etapas. A primeira fase aguda, que vai de 6 a 1 ano, 6 meses a 12 meses, 1 ano, caracteriza-se pelo aparecimento súbito de curvatura peniana. Dor durante as ereções ou mesmo em repouso podem estar associadas nessa fase. Sensação de nódulos ou áreas endurecidas sobre a pele do pênis, que muitas vezes pode ser palpados pelo paciente. Encurtamento do pênis, que causa um enorme sofrimento ao homem. Na fase crônica, a dor geralmente diminui, mas a curvatura permanece. As placas se tornam mais rígidas, mais endurecidas, palpadas também facilmente, e a deformidade se estabiliza. Pode surgir disfunção erétil, a impotência, devido à diminuição do fluxo sanguíneo e também até mesmo pelo sofrimento naquela região e pelo sofrimento e ansiedade que o paciente acaba se desenvolvendo com essa situação. Dá muito medo, angústia. Procurar um médico nessa fase aguda é fundamental, pois o tratamento precoce pode evitar a progressão da doença. Como é feito o diagnóstico? Ele é relativamente simples, normalmente feito por urologista, claro, né? É feito examinando e palpando o pênis, que permite sentir as placas ou os nódulos ali no corpo do pênis. Outro teste importante que fazemos no consultório é o teste de ereção, um teste que é feito através da injeção de medicamento que promove, dentro do corpo cavernoso, promove rigidez. O objetivo é avaliar não só a rigidez, a ereção, mas também documentar o grau e complexidade da curvatura. Esse exame é tranquilo e é essencial para o planejamento da cirurgia. A ultrassonografia com Doppler peniano pode ser necessária para medir o tamanho das placas e verificar o fluxo sanguíneo no pênis. Esse teste pode ser necessário. E como, a parte que interessa bastante, como tratar essa condição? Não existe um tratamento ideal para todos os casos, mas há diversas abordagens, muitas eficazes, principalmente quando o tratamento é iniciado precocemente. Então vamos lá. Tratamentos não cirúrgicos. Vamos falar dos medicamentos orais. Temos aí a vitamina E e a colchicina, apesar de terem uma eficácia discutida, são bastante prescritos e têm como objetivo melhorar a circulação do pênis, reduzir a inflamação e, consequentemente, vai reduzir a dor. A gente usa bastante esses medicamentos. Segundo, injeções. O tratamento mais conhecido é o uso de
de aplicação de colagenase Clostridium histolítico, que é o Xiaflex. Ele ajuda a quebrar as placas fibróticas e pode ser necessário várias sessões de injeção, né? A injeção intracavernosa, injeção ali na placa, né? Com essa medicação. Terapia de tração. Dispositivos que esticam o pênis ao longo do tempo podem reduzir a curvatura e recuperar o comprimento. É um tratamento que exige disciplina, pois os resultados demoram alguns meses e é importante reforçar que os protocolos de tração peniana não são bem estabelecidos, o que dificulta a comparação entre os estudos e avaliar o resultado. E tem vários dispositivos no mercado, internet tem inúmeros que você pode observar. Terapia de onda de choque, essa eu gosto bastante. Ainda embora esteja sendo estudada, essa terapia de onda de choque de baixa intensidade, ela pode ajudar a reduzir a dor e amolecer as placas em alguns pacientes. Essa modalidade parece ser uma opção interessante e eu tenho observado resultados bons, principalmente na redução da dor. Bom, falando um pouco sobre os tratamentos cirúrgicos, a cirurgia é geralmente indicada para os casos graves e após um ano de evolução. Por que um ano? É quando a tortuosidade ela se estabiliza. Então, define ali o grau de tortuosidade, o grau de curvatura e aí sim está indicado o tratamento cirúrgico. No que diz respeito às cirurgias, há diversas técnicas que podem ser empregadas, ser indicadas, de acordo com cada caso e, claro, considerando as expectativas de cada homem. As técnicas mais usadas são, primeiro, cirurgia de plicatura, que consiste em encurtar o lado oposto à curvatura. Então, se está curvado para um lado, plica de outro lado, você retifica o pênis. Né? Mostrando novamente, está encurtado de um lado, você plica do outro lado e retifica o pênis. É fundamental discutir como é feito, né? E alinhar as expectativas. Outra indicação, excisão da placa com enxerto. A placa é removida e um enxerto é colocado para restaurar o comprimento e a forma do pênis. Vários tipos de enxertos podem ser utilizados, né? E outro procedimento é a prótese peniana. Homens que têm curvatura severa, disfunção erétil associada, a prótese pode corrigir ambos os problemas. Então, são alternativas que podem ser utilizadas dependendo de cada caso. A doença de Peyronie ela pode causar um impacto emocional enorme. Então, muitos homens se sentem constrangidos ou evitam a intimidade, o que pode gerar problemas nos relacionamentos. Então, é importante conversar abertamente com a parceria e, se necessário, buscar até apoio, ajuda psicológica. Lembre-se de que a doença de Peyronie é comum. É bem mais comum do que parece. E você não está sozinho nesse universo, né? Então, avaliar bem o seu quadro, escolher o momento adequado de fazer o tratamento cirúrgico. Tem essas 3 indicações: plicatura, remoção, excisão da placa com colocação de enxerto. Em casos que está associado, né, impotência ou disfunção erétil, indicar aí, discutir aí o implante de prótese peniana associado. Então, entendeu? Ficou com alguma dúvida? Faça seu comentário, deixa sua pergunta aí, entre em contato conosco, nossa equipe vai ajudá-lo e não deixe de compartilhar essa informação, siga o nosso canal, bora ter qualidade de vida.